Beleza, pessoal, falei para vocês, a aula passada, a gente introduziu revestimentos e que agora nós íamos começar a especificar tanto os argamassados como os não argamassados. Então, a aula de hoje, a gente vai ver o que é o revestimento argamassado. Depois eu vou mostrar, na próxima aula, o processo construtivo dele. Hoje a gente vai ver só o que é entender as especificações técnicas, beleza? Revestimento argamassado. O sistema de revestimento em argamassa é constituído por camadas aplicadas sobre a superfície de parede, internamente e externamente, e de teto, cobrindo e protegendo a alvenaria e a estrutura, que foi o que a gente falou na aula passada, que é a definição de revestimento. E a definição de revestimento argamassado. Os revestimentos argamassados são executados para proporcionar maior resistência ao choque ou abrasão, ou ainda para aumentar as qualidades do isolamento acústico. Eu coloquei essas imagens só para explicar para vocês, para ilustrar o que seria essa resistência. Então, tipo assim, todos os tipos de materiais que existem no mundo, eles têm várias propriedades de resistência. Então, além dessas que estão aí, que é flexão, choque e corte, a gente tem resistência à compressão, que a gente viu, por exemplo, no concreto, a gente tem resistência à tração, que a gente viu quando a gente falou de aço, a gente tem tem resistência à flexão, tração, compressão, torção, que seria o ato de torcer, né, alguma coisa. Então, todos os materiais, eles têm vários tipos de resistência. Só que, em alguns casos, eles sempre têm, na verdade, uma resistência maior a alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente falou de estrutura, o concreto, ele tem alta resistência à compressão, mas ele não tem resistência à tração. Então, é por isso que a gente coloca o aço, porque o aço tem a resistência à tração. Então, o concreto armado, ele tem a resistência à compressão, que vem do material concreto, e tem a resistência à tração, que vem do material aço. Então, por isso que junta os dois, porque nas estruturas, nós temos esses dois tipos de esforços. No caso do revestimento, ele tem resistência ao choque, que é o quê? De alguma coisa vir e se chocar contra ele. Mas ele não tem uma boa resistência à flexão, por exemplo, nem resistência à compressão, por exemplo. Então, se eu vim fazer um teste de resistência à compressão nessa argamassa, igual aquele corpo de prova que a gente fez de concreto, que faz aquele ensaio que eu mostrei para vocês naquela máquina. Se a gente fizer um corpo de prova daquele de argamassa, ele não vai ter uma boa resistência à compressão. Só que ele tem uma boa resistência ao choque. E aí, o que acontece? Por isso que a gente faz, porque, como eu disse para vocês na aula passada, o bloco cerâmico, ele não tem boa resistência ao choque, tanto que ele quebra muito, o tijolo, ele quebra muito. Então, para ampliar também, né, uma das coisas do revestimento, então, de forma a deixar a parede com maior resistência ao choque, que seria o maior risco que a parede possa estar exposta seria ao choque, então a gente faz o revestimento. Então ele tem, além de todos os outros componentes que ele define, né, ele tem essa resistência ao choque, que é importante por causa da baixa resistência do tijolo ao choque. Beleza? Deu para entender? Sim. Sim? Tranquilo. E depois, ou ainda para aumentar as qualidades do isolamento acústico. Aí eu coloquei essa foto aqui para ilustrar para vocês, só para entenderem. Por quê? O que na verdade a gente está fazendo com essas camadas? A gente está engrossando essa camada, né? Então, tudo, por exemplo, o tijolo furado, que é esse mais comum que tem hoje em dia, ele tem um isolamento acústico menor do que aquele tijolo maciço, que era usado em construção antiga, que é aquele tijolo que a gente usava deitadinho, né, que é construção antiga.
Por quê? Porque o tijolo maciço, ele não tem aquele vazio ali no meio, e ele faz a parede ficar mais grossa, então ele dá um maior isolamento acústico em relação ao tijolo vazado, porque ele tem mais material ali para impedir a passagem de som. Então, quando a gente coloca o chapisco, emboço e reboco, que são essas 3 camadas do revestimento que a gente vai aprender a definição hoje, você está engrossando a parede, e isso faz com que aumente o isolamento acústico, certo? Certo. Só o Gustavo que está aí na aula? Tem mais alguém na aula aí? Presente. Eu vou começar a fazer, vou pedir para a Meta para eu fazer chamada. Vou fazer 5 chamadas durante a aula em horas aleatórias, para ver se vocês estão me ouvindo. E aí, depois, o revestimento deve regularizar a superfície das paredes, tetos e pisos para que sirva de base para a aplicação de outros revestimentos. Então, o que a gente está falando aqui? O revestimento, ele é composto por vários revestimentos. Então, o chapisco é um revestimento, o emboço é um revestimento, o reboco é um revestimento, e o piso, a tinta, são revestimentos. Só que esses 3 que a gente vai falar hoje são os revestimentos que servem para regularizar a parede para aplicação do revestimento de acabamento final. Então, esses aí são os revestimentos de regularização, e depois tem os revestimentos de acabamento, que seria a tinta, o piso, o azulejo de parede e aquelas outras coisas, certo? E a etapa de execução do revestimento é a principal responsável por fenômenos de patologias observados posteriormente. Então, praticamente todas as patologias, que são as doenças que a gente fala da construção, vêm do revestimento, e vem da má execução do revestimento. Então, aí uma coisa que eu coloquei, além de todos os cuidados de preparação e limpeza da base que a gente vai ver, também é recomendado que esteja especificado em projeto o tipo e traço da argamassa. Então, todos os projetos de revestimentos têm que vir com traço. E o ideal, na verdade, assim, é muito difícil não vir, né? Sempre vem. O difícil é o pedreiro, mestre de obra, seguir o que está no projeto. Porque essa parte principalmente de vamos bater o concreto o cimento de argamassa na obra, que é muito normal, o cara, eu não sei se alguém tem visto em construção, mas eles parece que não leva a sério. Você fala, coloca lá 6 latas de areia. Aí quando você olha para trás, você olha, o cara tá canchado jogando areia do tanto que ele quiser lá, não mediu, não fez nada. Então, e é por isso que a gente tem tanta patologia nas construções. Isso aqui, é por isso que eu falo para vocês, é muito diferente uma obra que tem engenheiro e uma obra que não tem engenheiro. O resultado final, o final depois, e os problemas que vai ter depois. Porque essas coisas, qual o traço da argamassa, se você pegar um engenheiro e pôr ele para bater uma argamassa, você vai ver ele medindo assim, calculadamente, bater, né? Ele bate a argamassa e aquilo nunca vai dar problema, porque ele calculou, ele sabe quanto que tem que pôr. E aí o cara na obra, tipo um pedreiro, eu falo pedreiro, mas não generalizando, viu? Porque tem muitos pedreiros bons por aí também. Eu falo que existem, assim, muitos, assim. Então, o cara vai lá e não mede, pega lá o tanto que ele quiser, igual água. Tem gente, cara, água é o pior. Você olha, o cara vai e taca a mangueira ligada e vai jogar na mangueira, dentro da betoneira. Ele não tem a mínima noção do quanto de água ele colocou lá dentro. Ele vai colocando e no olho ele vê, a consistência tá boa, aí ele desliga. Só que aí é aí que vem as patologias, que são patologias de revestimento, que a gente vai ver as fissuras, que a gente já viu que tem no concreto, né? Fissura, trinca, quando a gente vê na parede assim, essas fissuras, é de revestimento. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente vê a diferença de uma patologia de revestimento e de uma patologia de estrutura. Mas é por causa disso, de traço de argamassa, por exemplo, é um dos fatores, ou a má preparação da base é outro fator.
Então, é muito importante que esteja no projeto e, mais importante que isso, que seja seguido. E ainda mais nós, técnicos que trabalhamos aí com a mão na massa, e principalmente na fiscalização, é muito importante se atentar a isso. E eu vou contar mais uma. Se numa obra você está lá fiscalizando o cara bater argamassa e ele está xingando até sua 15ª geração, não importa, porque o seu engenheiro está achando bom. Então, tipo assim, não é porque o pedreiro está... Porque é pedreiro, por exemplo, pedreiro, mestre de obra, servente, eles odeiam os engenheiros, porque fala que tudo fica mais difícil com o engenheiro. Só que o importante é que seu engenheiro goste de você, que ele veja que você está fazendo um bom trabalho, e é isso que vai fazer diferença aí para você, beleza? E depois, preparação das bases, que aí, agora a gente falando do revestimento, eu vou falar essa preparação dessas bases, como que a gente faz. Então, para base de concreto e alvenaria estrutural, então, a gente viu lá, parede de bloco de concreto, né, aqueles blocos de concreto, ou alvenaria estrutural, que é aquela alvenaria autoportante. Tem que esperar 28 dias de cura para aplicar o revestimento argamassado. Então, depois que a gente levantar uma parede de bloco de concreto ou de alvenaria autoportante, tem que esperar os 28 dias de cura para começar a fazer o revestimento argamassado. Para a alvenaria de vedação, aí a alvenaria de vedação é porque ela não tem função estrutural, que seria o tijolo ou até o bloco de concreto, só que quando ele não tem função estrutural, que a gente viu que pode usar ele só para vedar também. É preciso esperar 14 dias. Então, aí já começa uma diferença, tá vendo? Por exemplo, se a base de concreto alvenaria autoportante não esperar os 28 dias de cura, vai dar merda. Então, tem que esperar os 28 dias para coisas estruturais, para vedações estruturais, né? E para vedação não estrutural, que a gente comumente chama de alvenaria de vedação, a gente tem que esperar os 14 dias. Certo? Certo. Aí, esses dias é em relação à cura do assentamento, viu, gente? Então, tipo assim, a gente terminou de assentar a parede ali. Acabou. Fez um encunhamento, né? Amarrou ela, tudo certinho, tá pronto. Tem que esperar os 28 dias se for alvenaria estrutural e 14 dias se for só uma alvenaria de vedação comum. Beleza? Depois, é preciso verificar se as condições da base precisam de correção. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa aqui. Parede quebrada. Assim não vai aparecer, não vai aparecer mal assentado. Isso é patologia. Queria achar... aqui tem... Tá vendo um buraquinho aqui na alvenaria? Então, pode acontecer, às vezes, durante o assentamento, por exemplo, de fazer buracos na alvenaria, tipo, de quebra mesmo, às vezes o cara bateu a colher ali, quebrou um tijolinho assim, no meio, ou às vezes as juntas desencontraram. Quer ver? As juntas mal assentadas. Vamos ver se parece. Mas acho que vocês sabem o que eu tô falando. Tá difícil de achar fotos. Mas, enfim, vamos supor que esse tijolo não ficou no alinhamento correto. Então, essa parede, se você não regularizar ela, vamos supor que se está um pouco para cá, ele está com um dente, né? Está com um dente aí de 2, 3 centímetros. O ideal é que a gente regularize isso antes de fazer o revestimento. Então, a gente tem que fazer uma regularização da base também. Isso aí é feito com argamassa também, só que um traço de argamassa específico para regularização, certo? Então,
é preciso verificar se as condições da base precisam de correção, que seria isso, tampar buracos, né, que possam vir no dia a dia ali acontecer de quebrar algum tijolo ou outro, ou até se der muito dente, alguma coisa, fazer uma regularização da base. E a presença de umidade, infiltração ou vazamentos também devem ser observados e corrigidas antes de executar o revestimento. Então, ficar atento, por exemplo, a presença de umidade. Tem que avaliar se ela está vindo do chão, que é igual, às vezes você vai, por isso que está vendo tanto que é importante, no revestimento, a parede não pode estar com muita umidade, porque depois a gente tem que molhar, da mesma forma que a gente molha para sentar, a gente tem que molhar para aplicar o revestimento. Mas presença de umidade seria aquela presença de umidade constante, né, tipo uma infiltração. Então, tem que ser observado e corrigido. Então, por exemplo, tem um lugar ali que o cara não passou impermeabilizante na primeira fiada, que a gente viu que tem que fazer, e tá subindo umidade já. Tipo, já que é bem úmido e tal. O engenheiro tem que estudar alguma forma, eu não sei falar aqui para vocês uma forma específica, porque depende muito de como que é esse vazamento, umidade, infiltração, mas a grande maioria das correções vem com aditivos impermeabilizantes, ou às vezes pode ser que tem que quebrar e fazer de novo. Tem vários tipos de correção e depende, mas tem que ser observado isso. Não pode ter presença de umidade, nem infiltração, nem vazamento antes de aplicar esses revestimentos. Depois, a estrutura de toda a edificação deve estar concluída para que não ocorra grande acréscimo de carga, que poderá fissurar o revestimento. O encunhamento das paredes também já deve ter sido executado. Então, tudo tem que ter sido concluído. A parte da alvenaria, de vedação de tudo, tem que ter sido concluído. Por quê? Às vezes, a gente coloca o revestimento, enquanto ele está molhado, deixa eu colocar aqui. Argamassa. Então, aqui, ó, igual aqui, enquanto está molhado, ele tem uma tendência de ter uma elasticidade maior. Então, se vir alguma carga sobre ele, a argamassa, ela justamente começa mole e depois ela endurece, para no começo você ter esse assentamento. Então, se tiver uma carga ali, ela vai ceder um pouco e depois ela seca do jeito que ela parou. Agora, vamos supor, eu fiz o revestimento, nossa, faltou uma parede aqui no meio, só um exemplo. Aí o cara vai lá e constrói a parede e o revestimento já está seco. Como eu acabei de falar para vocês no outro slide, a argamassa não tem resistência à compressão. Então, depois que ela está curada, se você colocar uma coisa muito pesada em cima dela, e ela não foi feita para aquilo, ela não tem uma boa resistência à compressão. Então, ela vai trincar, vai formar fissura. E é isso que eu estou falando aqui. Que grandes acréscimos de cargas podem fissurar o revestimento. Então, o ideal é que o revestimento seja feito depois de tudo concluído, para que, depois que ele curar, não tenha acréscimos de carga sobre ele. Certo? Deu para entender? Eu sim. Sim. Beleza. As bases que apresentam alta absorção, exceto concreto, devem ser molhadas previamente à execução do chapisco. Então, antes da execução do chapisco, que a gente vai ver que o primeiro revestimento que tem que ser feito é o chapisco. Sem ser o concreto, então, tirando o concreto, vamos supor, tem aquelas paredes de painel de concreto armado, né, que eu mostrei para vocês. Aquela não precisa molhar, porque ela é de concreto. Então, tudo que é de concreto, bloco de concreto, aquele bloco de concreto, não precisa molhar. Mas a alvenaria e todas as outras coisas que tiverem, que não for concreto, tem que ser molhado antes de começar a executar o revestimento. Beleza?
E aí, execução, depois da preparação. Isso aqui é os conceitos básicos da preparação da base, todos os cuidados que a gente tem que ter com a base antes de começar. E aí, execução, eu vou mostrar para vocês agora essas 3 camadas, né? Chapisco, emboço e reboco, o que são cada uma delas, que é essa argamassa no geral, é uma argamassa de regularização. Então, a primeira camada de argamassa que deve ser aplicada é o chapisco. Ó, então aqui vocês estão vendo, ó, a primeira camada de argamassa, tudo é argamassa. Como eu expliquei para vocês, argamassa é a mistura do cimento com areias, né? Quando coloca brita, ela vira concreto. Então, argamassa com areia cimento com areia é argamassa. Existem vários tipos de argamassa. Aquela argamassa de encunhamento que a gente falou, que é aquela quando termina a parede na viga, a gente tem que encunhar, né? Que é colar o fim da parede. Então, argamassa de encunhamento, argamassa de assentamento, agora argamassa do chapisco, depois tem a argamassa do emboço, a argamassa do reboco. Então, tudo é argamassa. O conceito de argamassa é cimento com areia. E aí, no caso da primeira argamassa que a gente aplica no revestimento, é o chapisco, que nada mais é do que uma argamassa mais grossa, preparada com cimento, areia, água e aditivos, com a função de criar uma superfície áspera o bastante para proporcionar maior aderência à próxima camada, o emboço. Então, eu vou colocar a foto aqui só para vocês, só para a gente conversar, para vocês entenderem. Essa mistura do chapisco, o traço desse chapisco, a gente vai ver os tipos de traço quando eu for mostrar o processo construtivo, como que faz para vocês. Mas o traço dele é feito, inclusive essa forma de jogar ele, que é, não sei quem já viu alguém fazendo, mas o cara pega a colher e ele vai jogando assim, ó, para ele para a argamassa bater e espalhar, dessa forma aqui, ó, ele vai jogando e ela vai espalhando. E eu não sei quem já viu também, só uma parede chapiscada, ela fica toda assim, ó, isso aqui é uma parede chapiscada, né, fica cheia de ranhuras, inclusive eu já bati de moto numa parede chapiscada, eu ranquei meu braço inteiro, meu braço ficou só no sangue. Então, ela fica bem áspera. E para que é isso? A gente tem o tijolo ele é liso. Então, se a gente pegar o reboco e colar no tijolo direto, ele não vai colar, ele não tem aderência pelo traço do reboco, ele não cola, e aí ele cede. Então, isso, inclusive, é um item de norma, chapisco é uma coisa que não pode deixar de fazer. Eu tô falando isso porque todo mundo acha o chapisco a parte mais chata do revestimento, porque tem que ser jogado dessa forma. Tem alguns outros meios que estão surgindo agora mais fáceis de fazer, que eu vou mostrar para vocês, mas é muito caro, então, por enquanto, é dessa forma aí. Só que é um item imprescindível. E como eu falei para vocês aquele dia, aqui na reforma do meu quarto aqui, o cara rebocou a parede sem chapiscar. Isso tem nem um mês. A parede já está cheia de fissura. Por quê? Porque quando ele colocou o reboco sem o chapisco, antes dele secar, ele deu essa cedida. E aí, o que aconteceu? Aí começa lá no fundo a formação de fissura. Aí no começo a gente não vê, né? Porque tá tudo... Aí com o tempo, essa fissura vai cedendo mais. Então, é muito importante o chapisco e ele serve só para isso, só para fazer a aderência entre o tijolo e as demais camadas. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Com a função de criar uma superfície áspera o bastante para proporcionar maior aderência à próxima camada, que é o emboço. Certo? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida no chapisco? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Conforme recomenda a NBR 7200, essa NBR, ela é a NBR de execução de revestimento, viu? Quem quiser anotar para conhecimento aí, essa NBR fala exatamente tudo
sobre execução de revestimento no geral. Antes que seja feita a próxima camada, deve aguardar a cura do chapisco por 3 dias, para que atinja o endurecimento e a resistência necessária. Então, a gente só vai poder fazer a próxima camada, que é o emboço, depois de 3 dias do chapisco, 3 dias de cura do chapisco. Certo? Certo. Beleza, então, depois do chapisco, vem o emboço. A próxima camada de argamassa de revestimento após o chapisco é o emboço. Galera, escrevi esses textos muito bem explicados aqui, porque é material, é porque eu não estou lendo, né, eu fico passando por cima, assim. É porque eu estou explicando, mas eu coloco no slide, é para vocês terem para estudar depois mesmo, para vocês terem de material. Se fosse para eu explicar, eu nem colocava texto, assim, eu coloco para vocês terem o material mesmo, beleza? Então, por isso que às vezes eu passo por cima, é porque eu estou explicando o que está escrito, mas eu coloco o texto aí maiorzinho, bem explicado, é para vocês terem para estudar aí depois. Então, a próxima camada de argamassa de revestimento após o chapisco é o emboço. E é importante esperar o prazo mínimo de secagem, que é esses 3 dias. Então, só pode aplicar o emboço depois que o chapisco curar aqueles 3 dias. O emboço é a etapa. O emboço é a etapa intermediária do acabamento, isso é, uma argamassa composta de cimento, areia grossa e água. Então, ó, o chapisco, coloquei aqui, né? Ó, o chapisco, ele é um cimento, areia, água e aditivos. Quando eu escrevo areia, só areia, é porque a areia normal é a areia média, viu? Que é a areia normal. O emboço, ele é com areia grossa. Existem os 3 tipos de areia, que vocês vão ver em materiais de construção civil depois, no último módulo, vocês vão ter especificamente uma matéria para vocês verem todos os materiais, como que a gente compra, tudo. Então, no caso da areia, existe a areia fina, a média e a grossa na hora de você comprar. Por isso que eu estou colocando essa diferença aqui. Então, o emboço, ele é cimento, areia grossa, água e aditivos, que tem como função nivelar o chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber, enfim, o reboco. Então, o emboço, na verdade, inclusive, tem uma foto aqui, ó, ele tem cor de areia, ele nem tem cor de cimento. Isso aqui é o chapisco, e isso aqui é o emboço. Ele tem até uma cor de areia, porque ele vai muita areia grossa. Ele serve, basicamente, só para regularizar o chapisco, para a gente conseguir colocar o reboco. A gente não pode colocar o reboco diretamente no chapisco, porque o reboco, por norma, ele tem a espessura recomendada, então, às vezes, esses dentes do chapisco é maior do que a espessura do reboco, então não vai dar certo. Então, a gente faz essa regularização primeiro com o emboço, e aí o emboço cola o reboco, que o reboco é o acabamento final. Então, o emboço é só para fazer essa regularização mesmo. Então, eu coloquei aqui, fazer o nivelamento do chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber, então, o reboco. E, ó, além de nivelar o chapisco, para tornar a superfície mais uniforme, o emboço possui propriedade de vedação, regularização e proteção da base contra água e agentes nocivos. Então, além desse nivelamento do chapisco, ele tem a propriedade da vedação, porque é como se fosse assim, o chapisco, ele é para aderir na alvenaria, e o reboco, ele é só para o acabamento, é só isso que praticamente, a utilidade dos dois. Então, o chapisco, ele tá só para aderir mesmo, tudo na parede, e o reboco tá ali só para dar o acabamento mesmo, ficar bem lisinho.
E aí o emboço, ele vem no meio para fazer todas essas propriedades que a gente comentou lá no começo. Vedação, que seria o isolamento acústico, né? A regularização mesmo da superfície para receber o acabamento final, que é o reboco, e proteger a base contra a água e agentes nocivos. Então, o chapisco é ele que dá forma mesmo à parede ali, é ele que deixa a parede com todas essas propriedades de vedação. E sua espessura, assim como do chapisco, deve seguir as recomendações técnicas, que é daquela norma 7200. Beleza? O emboço é uma camada grossa com aspereza para proporcionar aderência ao reboco. Então, vocês vão ver que lá no reboco, no final, ele fica praticamente lisinho. O emboço não, ele fica um pouco mais grosso aqui, vocês conseguem ver, por causa da areia grossa. Por quê? Porque o reboco vai ter que aderir nele. Então, se ele fosse lisinho, o reboco não ia conseguir aderir nele, assim como ele não ia conseguir aderir no tijolo que a gente fez o chapisco. Então, ele também, além de todas as funções dele, ele é mais grosso para conseguir aderir o reboco, com aspereza para proporcionar a aderência. Certo? Deu para entender? Sim. 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 Beleza. A idade ideal do emboço é de 28 dias para aplicação da camada posterior de revestimento. Então, isso aqui é a idade ideal, é esperar 28 dias para colocar o reboco. Para emboço de argamassas mistas, admite-se umidade de 7 dias. É isso que a gente faz em obra. Por quê? Porque, né, vou esperar 28 dias para tacar um reboco, a obra vai atrasar tudo. Então, o que é argamassas mistas? É quando a gente compra a industrializada. Quando fala argamassa mista, é porque ela é industrializada. Então, para o caso de argamassas industrializadas, que é esses 7 dias, o prazo pode ser alterado desde que haja instrução específica do fornecedor. Então, se a gente bater o emboço na obra, é 28 dias. Se a gente usar argamassa mista, que é o quê? Utilizar um pouco de aditivo, argamassa industrializada, essas coisas que aceleram, ele tem uma idade média aí de 7 dias. E, no caso de argamassa industrializada, o prazo pode ser alterado de acordo com o fornecedor. Então, pode ter um fornecedor de argamassa lá, que quando ele fez a argamassa, ele colocou muito aditivo ali de cura e tal, e essa fica seca em 2 dias, por exemplo. Então, o bom é comprar argamassa de fornecedores, por causa disso aqui, né? Porque toda argamassa de fornecedor, ela tem uma idade mais baixa. Por quê? Porque ela tem aditivo. Por isso que é argamassa mista, porque tem aditivo. Então, comprar argamassa de fornecedor e ler as instruções. Então, se você quer uma que cura mais rápido, vai ter. Se você pode esperar um pouco mais, vai ter e vai ser mais barato. E aí você tem que medir isso de acordo com a sua obra. Beleza? Beleza. Beleza. E aí é isso aí, essa parte aqui. E o final, que é o reboco. O reboco é a etapa final de acabamento com argamassa, pois ele deixará a parede lisa e uniforme para receber os revestimentos finais. Por ser a última etapa do revestimento da alvenaria, é imprescindível que o trabalho seja feito por profissional experiente e especializado, pois exige técnica e habilidade para que o resultado fique como esperado. Então, o reboco, ele é o final. Tem uma foto aqui. Todo mundo já deve ter visto uma parede assim. Então, ele é o final. Depois disso aqui, vai vir o quê? A tinta. Ou um azulejo, né? Mais comumente aí, a tinta. Então, se eu pintar essa parede, a minha parede vai ficar lisa? Depende do reboco. Então, se qualquer defeito que tiver no reboco, quando você pintar, esse defeito vai aparecer. Então, essa é a mais importante. E aí, por isso que coloquei aqui, tem que ser aqui.
é imprescindível que seja feito por profissional experiente e especializado, pois exige técnica e habilidade para que o resultado fique como esperado. Na próxima aula, que a gente vai ver na próxima, como que faz isso aí? Como que a gente faz esses 3 tipos, e se eu conseguir colocar no tempo, vou falar também já da tinta. Então, como que a gente pinta, né? Então, aí vocês vão ver que essa parte do reboco, ela é muito, muito detalhista e tal, porque realmente a parede tem que ficar lisa para a gente conseguir pintar depois, certo? E o reboco é preparado com argamassa composta de cimento, areia fina, água e aditivos. Então, tá vendo? Ó, o reboco é areia fina, o emboço é areia grossa e o chapisco é areia média. Então, aí dá essa diferença dos 3, tendo como característica ser uma massa mais fina e mais leve, pois ela que dará o acabamento final à parede. Então, tá vendo? Ó, mais fina e mais leve. Por isso a importância do emboço. O que vai dar corpo para sua parede, o que vai dar toda aquela propriedade de vedação, de conter água, por exemplo, umidade, de até daquela resistência ao choque que a gente falou. A maioria está ali no emboço. O emboço é o corpo. O reboco é o acabamento final. Então, ele é mais leve, mais fino, para dar o acabamento final. Deve ser aplicado após a cura do emboço. E aí, essa cura do emboço também está na norma, viu, gente? 7200, o tempo certinho. E tem função básica de dar um melhor visual à superfície da parede, mantendo a base lisa e pouco porosa. Na verdade, nada porosa, né? Porque não pode ter poro, senão a gente pinta e fica com bolinhas. Sua espessura é determinada por normas técnicas, bem como o seu traço. Então, dessa parte aí também, todas essas argamassas, vocês viram aqui a composição, na norma técnica, tá todos os traços recomendados. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, só para vocês terem uma noção. Quer ver? Traços de argamassa. Tem uma tabela na norma, com certeza deve ter ela aqui. Ó, tipo, tabela prática, isso aqui não deve ser da norma, mas, ó, chapisco em teto ou superfície de concreto, chapisco em parede de tijolo ou bloco, emboço interno, emboço externo, alvenaria não estrutural, contrapiso. Então, tipo assim, cada coisa que a gente vai fazer, ele tem um traço diferente, não tem como a gente, eu falar para vocês, o traço é esse. Não, porque depende muito da onde você vai aplicar, ó. Chapisco, assentamento, emboço, revestimento, porcentagem de resíduo, aí isso aqui é cálculo, tá vendo? Tem uns cálculos aqui para fazer. Eu queria achar o da norma. Eu acho que esse aqui tá bem legal. Ó, alvenaria de tijolos macios, tijolo laminado, tijolo de 6 furos, de 8 furos, bloco de concreto, concreto autoportante, vidro, pedra, elemento de concreto, chapisco, emboço, reboco, assentamento de revestimento. Então, tipo, tem o traço certinho, ó, o tipo de areia para cada um, depende muito do que você vai fazer. Então, por isso que eu tô aqui frisando para vocês norma, 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 norma. Porque essa norma, ela é muito completa. Então, eu quero fazer um emboço externo para depois eu assentar azulejo. Vai ter um traço. Não, é um emboço externo, só que para pintar é outro traço. Cada coisa que você for fazer é um traço diferente. Então, é muito importante a execução de revestimento ser feita baseada na norma. Porque as patologias vêm, vocês sabem que vêm, porque eu tenho certeza que todo mundo tem em casa uma fissura, uma trinca. Inclusive aqui do meu lado eu estava até olhando, não sei se vai dar para vocês verem. Vocês conseguem ver bolinha na parede? Consegue? Não. Não. Olha, Não.
Vou tirar uma foto, então, vou mandar no grupo depois. Tem um monte de bolinha aqui, eu nem sei como que aconteceu isso, mas até me incomodou, bem na hora dessa aula, já me incomodou. Já. E aí, e aí azulejo soltando, piso soltando, todo mundo deve ter alguma coisa em casa que tá assim, por quê? É o lugar que mais dá patologia, por isso que é muito importante. Uma execução feita totalmente dentro da norma não vai dar problema. E aí, isso que eu falo para vocês. Por isso que a gente tem que insistir muito, fiscalizar muito, porque o problema vem depois, e o problema depois... Por exemplo, construtora, se você assinou lá o projeto e deu problema, você é responsável por aquilo o resto da vida. Então, você tem que ter muito cuidado aí, principalmente quem for trabalhar com execução, porque o projeto a gente sempre faz certo. O projetista, assim, ele pode fazer errado, tipo, de erro, né? Tipo, eu realmente errei, li alguma coisa errada, sim, isso acontece, mas eu falo assim, ele sempre se preocupa em todo o padrão da norma. Então, eu vou fazer um embolso, eu coloco o traço da norma. No projeto, a gente faz isso, porque você tem que fazer o projeto conforme a norma. O problema maior é na execução, porque tem o engenheiro projetista, que é quem faz o projeto, e não necessariamente ele precisa ser o executor, da mesma forma o técnico, se for um desses projetos que vocês podem assinar. Você pode ser o técnico só projetista, que você vai só fazer projeto, e aí, quando for executar, o TRT, né, que é o termo de responsabilidade técnica, você tira o TRT de projeto, e aí, se você for entregar esse projeto para o cliente, ele for contratar outra pessoa, outro RT para assinar, a pessoa vai abrir um ART de execução. Toda obra tem que ter essas duas TRT ou ART, no caso do engenheiro, a de projeto e a de execução. Então, o de execução é o cara que tem que mais tomar cuidado, porque, igual eu tô falando, o projetista a gente geralmente faz dentro da norma, a norma é um livro santo, sagrado. Agora, o executor, aí entra o pedreiro, o mestre de obra, que às vezes o cara fala, quando ele virar as costas, o cara faz errado. Então, tem que tomar muito cuidado, ter muita fiscalização, principalmente se você está assinando. Beleza? Porque dá problema o resto da vida. E aí, coloquei um esqueminha aqui para vocês, que foi o que eu falei. Chapisco, aderência, embolso, regularização, reboco, acabamento. Então, isso é para fechar tudo que eu falei de uma forma mais simples para vocês terem em mente aí. O chapisco é para proporcionar a aderência do nosso revestimento, o embolso é para a gente fazer essa regularização de tudo, e o reboco vem só para dar o acabamento, para deixar 100% perfeito, para receber o revestimento final, que é o de acabamento final. Um azulejo, um piso, ou uma tintura, certo? E aí, no final aqui, eu coloquei uma foto que eu achei bem legal, que dá para ver os 3 tipos, assim. Alvenaria, chapisco, tá vendo? Outra coisa no chapisco, quando o tijolo tá virado, que é aquele tijolo de canto, por exemplo, ele não cobre, né? Porque o cara vai só chapiscar. Então, já fica esses furos, fora todos os dentes do chapisco. E aí, o emboço vem para regularizar, só que ele ainda é um pouco mais grosso, porque ele ainda vai ter que segurar o reboco. Então, ele é quase um chapisco, mas um chapisco mais grosso e mais regular, né? E depois vem o reboco, que dá o acabamento final aí, para a parede receber o próximo acabamento. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tranquilo, da minha parte. Não. Só vocês mesmo. Não, beleza, então. É isso aí. Aí, na próxima aula, eu vou mostrar os processos construtivos. Eu já tentei chapiscar, Letícia. Eu já tentei chapiscar a parede, é difícil demais, não? É difícil? Eu vou tentar me ensinar um dia, mas... É difícil. Certo, não. Você pega a mão Pra caramba. Tem um jeito de pegar. Por isso que eu falei para vocês que a galera quer tirar. É muito difícil, gente. Eu não.
É um pouco difícil e suja demais. Vou ver se esse aqui... Não, esse aqui não vai mostrar, não. Olha aqui, velho. Tipo assim, o pegar pouco, não pouco, né? O pegar a quantidade certa ali, que é a parte mais difícil, porque às vezes vai muito, aí você taca aquele tanto de... Quem que falou que tentou chapiscar? Foi a Emily? Lohane. Nossa senhora, agora eu confundi mais a Lohane também. Então, olha aqui. Olha aí. O cara tem a manha, né? Eu, para dar uma batida dessa, ele faz a parede inteira, eu tô na primeira aqui ainda, tentando fazer. É muito... Já que a gente já pôs um vídeo, vou pôr um de embolso agora, depois um de reboco, para vocês. Rebocando. Tudo reboco. Ah, não vai ter, não. Ô, Letícia, Oi. esse termo de argamassa, ele é usado dentro da obra também? No processo lá? Como assim, de argamassa? Exemplo, você vai mandar o cara lá fazer assim, você faz uma argamassa para reboco. Aí você vai falar com o cara que é para fazer uma argamassa para reboco. Ah, sim. É. Por quê? Não, porque eu fiquei Você com já essa ouviu outro dúvida. nome? Não, porque eu vendo obra pequena de casa, normal, né? A pessoa fala massa de reboco, massa de... É, massa, Entendeu? sim. Massa também. Mas isso é Argamassa, na argamassa. minha cabeça, é aquela argamassa que a gente passa na cerâmica e gruda na parede, entendeu? Tudo é argamassa. É porque eles É, fazem... Tem um linguajar próprio da construção também. mas entendi, Tecnicamente é tudo argamassa, é tudo a mesma composição, entendeu? entendi. E essa industrializada que você falou, por exemplo, pode ser que vem escrito no saco assim, reboco pronto, grout e etc e tal. Aí é Isso aí. esse tipo. Entendi. Isso. Aí esse aqui é o chapisco, né? O cara jogando aí. Os caras têm a manha, né? Aí, agora o embolso. Aí aqui ele dá até um traço, tá vendo? Esse vídeo aqui é bem legal. Eu vou mandar esse vídeo no grupo que eu gostei. Ó, a cor dele, tá vendo? Que ele tem mais cor de areia. Ele é mais areia do que cimento. Tem todo um processo que a gente vai ver depois. Um processão, inclusive, para fazer o embolso. Mas tá vendo que ele é mais grosso, tá vendo? Ele é bem grosso. E depois tem um reboco, que é o mais fininho, que é o último. Vocês vão ver que você viu ele mexendo, é bem grosso. Aí o reboco, aí. A diferença, ele é bem fininho, ele é feito de mais de cimento mesmo. Aí. Muito diferente, né? Caramba, o cara já passou na... Nessas obras de bairro, inclusive, não faz essa parte toda não. Geralmente já pisca e já vai com o reboco direto. Na verdade, aqui, esses de bairro, como você disse, na verdade não é um reboco, né? É um emboço. Tá vendo o reboco aqui? Eles chamam o emboço. Não é isso aqui que você vê na obra de bairro? Eles chamam um emboço de reboco, mas a verdade é que, na verdade, eles não estão fazendo um reboco, eles estão emboçando só. Tá economizando no reboco ali. Aí, ó, isso aí é o reboco da obra de bairro, mas na verdade ele é o emboço. O reboco é muito diferente, olha aqui, ele quase é branco, mas é o que deixa a parede perfeitinha, né? Que é, aí, ó.
Vou mandar esse vídeo aqui, que ele tem muita orientação aqui, vocês viram? Eu gostei demais. Vou mandar para nós, no grupo. Copiar. Então é isso, galera. Aí na próxima aula eu mostro esse passo a passo aí, como que a gente faz, beleza? Beleza. Então, fechou. Beleza. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.